Vamos então dar sequência, né? Vocês viram nos módulos anteriores, para quem acompanhou, que para alimentar os dados dentro de um ListView ou dentro de um Spiner, eu preciso utilizar uma classe chamada ArrayAdapter, que vai buscar o conteúdo e colocar ele para mim dentro aqui, né, desses componentes. Só que o que eu não mostrei ainda é que eu próprio posso criar essa classe e definir os parâmetros que eu quero que tenha dentro dessa classe. Por exemplo, para o item, eu tenho um parâmetro de ícone, que é a minha imagem, e um parâmetro de texto. Poderia ter colocado outros componentes com outros parâmetros? Sim, mas por enquanto eu tenho somente esses dois. Então eu posso falar que a minha classe ArrayAdapter ela vai enviar essas duas informações junto dela, e não somente um texto simples como nós fizemos anteriormente. Quando for um texto simples, um único item, um único parâmetro, não tem necessidade de você criar uma classe específica para passar os valores para o ArrayAdapter. Pode usar a classe simples dele como nós fizemos. Mas quando eu tenho mais de um valor, é interessante que eu crie uma classe específica e fale, né, para o meu adapter o que eu estou enviando. Vamos criar então essa classe. Vou vir aqui dentro do pacote principal, né, botão direito, New. Esse pacote principal fica dentro da pasta Java, é onde fica o seu Activity principal, Main Activity. Cria aí uma Java Class. Dessa Java Class, eu vou chamar como se fosse o meu array. Aí você pensa o seguinte, poxa, o meu aplicativo é para quê? O que vai ficar armazenado dentro desse meu ListView? No nosso aplicativo que nós criamos no curso anterior, eram clientes. Então, poderia criar essa classe com o nome de clientes, array ou alguma coisa que referencia isso. Vamos supor que esse meu ArrayAdapter ele fosse armazenar frutas. Como eu dei um exemplo nas aulas anteriores, quando eu comecei a falar sobre array, que o array serve para armazenar várias variáveis, vamos dizer assim. Então, se eu tenho uma variável de cesta de fruta, ali dentro eu posso armazenar uva, maçã, vários e vários itens. É isso que eu quero. Então, eu vou criar aqui, ó, minha classe chama frutas. Perfeito. Dentro dessa classe, eu preciso ter aí o meu construtor para que ele execute, né, a criação dela, ou o método onCreate. Vamos aqui, então, fazer o seguinte dentro dessa classe. Vamos criar primeiro os itens que eu vou utilizar. Então, eu preciso de uma imagem, né, que seria ali o ícone. Ele pode ser do tipo inteiro, porque aqui eu vou passar não o nome da minha imagem, mas sim a referência de posição dela. Já já vocês vão entender isso aí. Eu tenho aqui também o título, que aí vai ser do tipo string. Vou chamar de title, mantendo aquele padrão, né, da programação. Pode ser qualquer nome, tá joia? Mas, como eu expliquei, facilita. Se outro programador aí for trabalhar, ele vai entender com a facilidade maior. E aqui eu crio o meu construtor. Então, public, pego o nome aí da minha classe e crio a função com ela. Aqui dentro é o que ele vai executar, né? Tudo que tiver aqui dentro é o que ele vai executar dentro da minha classe. Então, é o meu construtor. Para que eu não precise declarar todos esses parâmetros e jogar aqui dentro, eu utilizo o super. O que o super aqui vai fazer? Ao chamar esse super, ele executa o meu método, ele executa aqui o meu construtor, né, da minha classe Activity. Então, ele vai interpretar que eu estou executando essa classe. É simplesmente um comando para pedir com que ele execute a classe. Geralmente é passado quando você não quer colocar nada ou não precisa colocar nada aí dentro do seu construtor. Tendo feito isso, né, eu posso aqui chamar simplesmente o meu ícone e o meu título, passando alguma variável, alguma referência para ele. Então, vou colocar aqui, ó, this.icon. O que é esse this aqui? Esse this é o meu objeto, a minha classe. Então, em vez de colocar frutas.icon para dar referência a ele, eu coloco this. Vou falar que ele recebe o objeto chamado icon. E o meu objeto aqui, title, recebe, né, this.title recebe um objeto chamado title. Então, eu já tenho aqui criada essas duas referências. Significa que, em algum momento, quando eu for chamar a minha classe frutas e abrir o parênteses para passar parâmetros, eu tenho que passar o parâmetro do ícone, que é inteiro, e tenho que passar o parâmetro do título. Por exemplo, uma fruta qualquer aqui. Então, seriam os dois parâmetros que ele vai pedir, por enquanto, dentro do método construtor da minha classe. Nós vamos chamar já aí, né, esses parâmetros. Tendo feito isso, vou fazer o seguinte, vou criar uma nova classe para poder, então, trabalhar o meu ArrayAdapter. Através do meu ArrayAdapter, ele vai puxar essas informações que eu coloquei aqui, ó, que foram somente essas duas. Então, botão direito, New, Java Class. Vou colocar aqui, por exemplo, frutas, que é o nome da minha classe.
Adapter, que aí eu sei que é a classe do ArrayAdapter. Perfeito. Aqui dentro eu vou estender então ela utilizando o método extend para a classe ArrayAdapter e vou passar como parâmetro. Geralmente ele pede aqui para a gente passar uma string como parâmetro. Em vez de passar uma string, eu passo a minha classe, no caso frutas. Dou um duplo clique aqui só para que ele possa importar, né, os pacotes dessa classe. O ArrayAdapter ele não importou os pacotes dele. Se você colocar array UA aqui, dá um duplo clique, ele importa. Percebam aqui que eu já tenho então importado o meu ArrayAdapter. E esse outro erro? Esse outro erro é porque eu criei, né, estendi essa classe ao ArrayAdapter, chamei uma outra classe existente, mas não criei o método dela. Então ele coloca essa lâmpada aqui. Se ele não colocar ela, é só você selecionar aqui o seu método, pressionar Alt Enter, aí ele vai te dar as opções de criar o construtor. Ou vai colocar, né, a lâmpada aqui para a gente trabalhar também com esse construtor. Na próxima aula eu vou estar então dando sequência a partir desse ponto e continuar explicando o passo a passo.